Bom dia. Vou falar aqui um pouco. Primeira coisa que eu vejo muitas pessoas agradecendo porque o meu jeito de falar ele parece simples, ele parece fácil de entender as coisas de Deus. É porque nesse meu jeito de falar, na verdade, ele é fruto de oração e várias intervenções divinas para que eu consiga compreender algum determinado fato, né? Porque não é tão simples, não, né? É, como Deus age, como Deus fala. Poderia pegar por vários caminhos diferentes, mas vou pegar um, por exemplo. Outro dia uns anos atrás, eu tentei ler um santo, e agora está me faltando o nome dele, e foi muito difícil, muito difícil, muito difícil. E depois eu parei, né? Parei um pouco aqui, eu falei, tá complicado, tem algo errado demais. Pedi ajuda a Deus e ficou assim. Um ou dois anos depois, eu assisti numa palestra do padre Paulo Ricardo, e ele começou a explicar lá sobre a súmula teológica, né? Já sabe quem é o santo. E falando da complexidade, que ele não gostava daquilo, aquele negócio todo, e depois ele conseguiu compreender como é que funcionava a súmula teológica. Na verdade, a súmula teológica, na verdade, é fruto da oração de São Tomás de Aquino, que o Senhor explicava para ele muitas coisas, ele vinha para ele numa oração contemplativa, o Senhor explicava aquilo, ele ficava absorto naquilo tudo, aí depois ele corria para ver como é que aquilo se traduzia no mundo nosso do dia a dia. E aí você vê que lá ele vai embasando cada pensamento em vários santos falando na palavra, na tradição, e ele bota aquele arcabouço que sintetiza o pensamento, né? E foi assim que ele escreveu aquilo tudo. A gente vai assim, não, ele estudou e saiu escrevendo. Não foi assim. O processo é semelhante, que sem querer, eu sem querer, né? Mas que Deus usa comigo. Ele muitas vezes ele fala um texto, ele fala uma palavra, ele coloca, ou dá uma visão, dá alguma coisa, e na maioria das vezes eu não compreendo, mas eu fico com aquilo. Algumas coisas dá para saber, a maioria eu garanto que não, mas eu não tenho problema não. Eu aprendi com Nossa Senhora que aquilo que a gente não entende, a gente guarda no coração. Na hora que Deus quiser, Ele vai nos explicar. Então vem essas coisas e depois eu peço, Senhor, me ajuda a entender. Me ajuda a entender que eu não tenho essa capacidade, né? Eu não sei os fatos, eu não sei o que quer dizer essas coisas. E normalmente acontece, depois de algum tempo, a começar a vir as informações vêm para mim, né? Fatos, acontecimentos, ou leituras ou pregadores, que cada um vai juntando uma peça. E tudo que Deus fala, você tem que discernir, e na maioria das vezes você tem que montar esse quadro do que ele está falando. Senão você não consegue entender. Você tem que montar o quadro. E ele vai te munir de informações, de acontecimentos, de situações, de vivências, que você vai conseguir compreender com a tua mente humana aquilo que ele está querendo dizer da forma dele. Porque Deus pensa diferente, a metodologia dele é totalmente abrangente. Uma coisa que a maioria das pessoas não compreende é que Deus pensa de trás para frente, né? Do fim para o começo, por assim dizer. E ele, como ele está fora do tempo, ele vê as coisas de uma forma diferente da gente. Então ele vê uma coisa corrida, né? Uma coisa esplanada. Por isso que ele deixa a gente ter o livre-arbítrio, mas ele controla tudo o que está acontecendo. Mas é diferente, né? E eu queria falar isso, e até dou exemplos fáceis, né? Quando eu estava lá para Minas, né?
E de repente eu saí de casa, vou rezar meu terço, andando pela rua, pelas estradas de terra, e de repente, saindo de casa, a televisão falou alguma coisa sobre conversão de Pedro. Eu fiquei aqui na cabeça conversando de Pedro, aí comecei a rezar e aí começou Deus a falar da conversão de Pedro. Foi aí que eu descobri todas as conversões de Pedro, eu fiz até um vídeo sobre isso, as conversões de Pedro. E ele começou ali naquele texto no meio da tarde, e depois de noite a gente estava lá em casa e a gente começou a rezar, fizemos um cenáculo, e no meio do terço alguém, não vou falar quem, não tem permissão, então não vou falar quem, falou assim: o Senhor está falando no meu coração que os anjos dele estão aqui. Eu estava ainda nas conversões de Pedro, né? Aquela coisa não parava, porque cada hora Deus estava mostrando uma coisa de um momento dele, né? E de repente aí foi que eu parei, foquei no cenáculo e fechei os olhos. Aí o Senhor mostrou 2 anjos grandes, um sentado atrás de mim, outro sentado atrás da minha mãe, e cada um deles era diferente, posições diferentes, armas diferentes, vestimentas diferentes. E aí eu relatei o que estava ali, eu estava vendo, e aí nós entramos mais profundamente no terço, e no final o Senhor mostrou então uma visão fantástica. De repente nós estávamos todos rodeados de anjos, e o Senhor falando, e eles começaram, os anjos, a agradecer, a adorar a Deus. Foi uma coisa bem bonita, e dali que concluiu, na verdade, todo o pensamento da conversão de Pedro, né? Você vê, uma coisa vai ligando na outra, e a gente não sabe de onde o Senhor vai parar com aquela informação toda. E ao mesmo tempo, as pregações que muitas vezes me vêm, Deus vai falando delas aos poucos, eu não sei elas. E cada vez que eu sento, eu vou rezar, eu vou contemplar, eu vou ficar com ele um pouco, ele me fala um pouquinho sobre... E depois o que eu faço, no fundo, é juntar toda aquela informação de forma fácil, que eu consegui entender, e se eu conseguir entender, eu consegui passar, aí a coisa funcionou. Então, assim que funcionam outras coisas. Às vezes o texto é fácil, né? E às vezes o texto é complicadíssimo. Ele passou um texto complicado, eu estou ainda pensando nele, e logicamente não é o único, quer dizer, além de estar falando aqui, ele já está me dando uma outra, para mim falar sobre Elias, que é fantástica as coisas que ele está me dizendo, e juntar as coisas que ele está querendo que eu junte, mas eu não tenho, o quebra-cabeça não está montado, então eu não tenho texto, eu não tenho ainda para falar direito, então enquanto eu não tiver eu não vou falar. E é interessantíssimo o jeito que Deus vai falando, né? Ele agora, a última dele agora, nova missão do profeta. Ele falou: ufa, o Senhor vai me tirar do rio Cobar. Né? Eu tô aqui no afluente, tô aqui no trabalho, tô aqui na dificuldade, tá, né? Na dificuldade que a gente passa, né? E aí ele falou assim: não é bem aí, né? Continua lá, mas eu vou falar, agora você vai falar aquilo que eu te disser, e é pedrada. Esse foi o texto, né? Em cima daquilo que ele está me dizendo. Eu falei: meu Deus, eu falei assim, eu não tenho condição de falar mais do que eu falo, abrir mais do que eu falo, porque é até complicado, né? Né? Algumas coisas são difíceis de falar, ou de revelar. O Senhor falou: você vai falar. E aquele negócio, fala assim: meu Deus. Eu falei: então me dá condições de falar assim, que eu sou pequeno, eu sou pobre, eu sou incapaz, não sei, e você vai falar, tá bom, eu vou falar, mas eu preciso da retaguarda, assim, porque eu não tenho retaguarda nenhuma. Minha retaguarda é Deus. Sempre foi. Nunca faltou, né? Mas ele é bom. Então, se você está numa situação que
às vezes não sabe o que faz, que Deus te deu uma missão, que Deus te deu um trabalho a fazer, às vezes é pequeno, às vezes se sente incapaz de fazer, não tem problema não. Ele vai te capacitar a isso, né? Até eu já vi tanta gente que escuta, né? Deus escolhe aqueles que Ele quer e capacita. Então, tem muita gente que sai fazendo as coisas, vou trabalhar para Deus, Deus vai me capacitar. Não é assim não, querido. Deus vai te capacitar se Ele te chamou para fazer um trabalho. Se Ele te chamou, Ele vai te capacitar, Ele vai te dar as forças necessárias, a garra necessária, a fortaleza necessária, a providência necessária. As coisas vão acontecer para que tudo abra o caminho para que você faça aquele trabalho para Ele. Não abre fácil não, mas abre. A gente vai pisando e o chão vai sendo montado à sua frente. Ele não existe. Se você trabalha para Deus, se você escutou uma promessa de Deus, se você tem alguma coisa que Deus te disse e vai acontecer, eu posso dizer com certeza para você o seguinte: isso ainda não existe no nosso mundo. Deus só revelou para você que vai acontecer e Ele vai fazer o chão firmar debaixo do teu pé, um caminho, abrir no meio do deserto, abrir águas no meio do deserto para que você possa ir de fonte em fonte até chegar aonde Ele te mandou ir, né? Mas se Ele mandou, vai acontecer. Às vezes demora, querido, mas fica firme, né? Fica firme, fica no Senhor, obedece só a voz de Deus, só a voz dele. E o Senhor vai dar todas as condições necessárias de você passar por isso, vivenciar isso e sair do lado de lá vitorioso, sair de lá com a vitória do Senhor. A vitória às vezes passa pela cruz, mas tem muita gente que tem medo da cruz. Não tenha medo da cruz, não tenha medo da cruz, abraça ela, não tenha medo, porque quem abraça a cruz, toma ela para si, abraça ela, ressuscita depois. E depois você passou por essa experiência de Deus, até da ressurreição, depois da cruz, né? Ninguém te segura mais não. A tua fé só vai aumentando e cada vez vai ficando coisas maiores. Deus vai pedindo coisas maiores e você se torna uma testemunha fiel ao que Ele disse, né? Então, como disse bem na palavra, né? Você tem que ser batizado e dar o teu testemunho de vida. Vida, não é inteligência, de vida. Viver a palavra, viver o teu chamado, viver o próprio Deus vivo do teu lado, no teu meio, né? Então, que a paz do Senhor esteja no teu coração, te fortaleça nesses dias e que as trevas que estão à tua frente, que se faça luz e que o Senhor indique o caminho que você deve seguir, tá? Então, assim como Deus a fez lá com esse santo que eu falei, que faça contigo também, e grandes coisas tu verás. Amém? Tchau, tchau.